Olá, você está no podcast Diálogos de Intervenção da Ponto de Equilíbrio e hoje é o episódio 01 e estou aqui com elas, com as mulheres que fizeram acontecer. Elas que são empresárias, mães, esposas e também sócias proprietárias da clínica Ponto de Equilíbrio. Gostaria de apresentar a Kênia, a Ingrid e a Carol. E aproveitar e perguntar para vocês, sintam-se à vontade para responder, tá? Eu queria perguntar para vocês o que é a Ponto de Equilíbrio. A Clínica Ponto de Equilíbrio é uma clínica voltada a tratamentos, desde a origem dela foi com a fisioterapia, né? Mas hoje nós temos uma clínica, a clínica é voltada a uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos, psicopedagogos. Ou seja, nós estamos atuando na qualidade de vida de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos na parte acadêmica, na parte social, na parte motora e levando cada dia mais o nosso propósito que começou lá atrás, por isso o nome Ponto de Equilíbrio. Olha que legal, eu imagino que o ponto de equilíbrio tem a ver com vocês três, né? Porque são três mulheres. E vocês são diferentes. Conversando com elas nos bastidores, eu percebi que elas são mulheres totalmente diferentes. Por mais que vocês tenham princípios, valores, propósito ligados, muito parecidos, mas são mulheres com personalidades diferentes. E eu gostaria que vocês se apresentassem pra gente, né? Contassem. Quem que é a Carol? A Carol, ela é mãe da Milena, que tem 4 anos. Olha. É esposa do Wagner. E é fisioterapeuta de formação, né? Me formei esse ano, vai completar 20 anos de formada. E comecei lá na clínica como fisioterapeuta, porque eu já exercia, né, essa função com o Felipe, né? Que a Kênia depois vai falar um pouquinho do Felipe, quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E com a Júlia, quando tinha 6 meses, quando eu trabalhava a domicílio. E aí foi quando começou a nascer a história da clínica e eu continuei com essa função conforme a clínica foi evoluindo, exercendo o cargo de fisioterapeuta dessas crianças e de outras que foram chegando e já iniciaram com a gente também essa trajetória. Então, eu hoje, oficialmente na clínica, eu estou também no cargo de ajudar na gestão, na parte de administrativo, mas a minha principal função hoje lá dentro é na parte de diretoria técnica mesmo. Sou responsável pela parte técnica da clínica também, com os suportes aí que a gente tem vários braços da clínica, né? Que legal. Então a clínica começou com um terapeuta e 2 mães. Isso. Eu sou a Kênia, sou engenheira agrônoma. Fico responsável na parte administrativa / financeiro. Tudo um pouco, né? Na faculdade de agronomia, a gente estuda um pouco a administração rural, parte financeira, mas assim, tem uma noção um pouquinho de negócios, né? Por isso que eu fiquei nessa parte, né? Mas todo negócio, você precisa ter um pouco de flexibilidade, você tem que ter uma transformação, como na vida em si, né? Eu sou a Kênia, mãe do Felipe, engenheira agrônoma, esposa do José Mauro, e mulher, e gosto de atuar na transformação da vida das pessoas. Então, eu acho que eu estou no cargo certo, né? Será? Até hoje não me tiraram, não. E você, Ingrid, se apresente pra gente. Eu sou a Ingrid, mãe da Daniela e da Júlia. A Daniela hoje já está com 19 anos, a Júlia com 16. Sou esposa do Daniel, sou psicopedagoga e eu iniciei na clínica com o trabalho da psicopedagogia adaptada, né? Até porque eu já tinha vivência com a minha filha, então onde eu pude, né, estender para a clínica. E hoje sou responsável também pela parte de gestão, a parte administrativa, né, do setor também da psicopedagogia, de fono. E a gente vem aí, né, se superando cada dia mais. Para entregar um trabalho cada vez melhor, né? Isso. Quando vocês começaram, pelo que nós conversamos nos bastidores, todo mundo duvidou, né? As pessoas olharam e pensaram, são 3 mulheres, meninas que não levaram muito bem a sério, né? Que estão vendo no que vai dar.
A gente usa aquele termo, não botou fé, não botaram fé em vocês, né? Acharam que vocês estavam só brincando de clínica, Que era um hobby. que logo Porque ia começou de passar. uma maneira muito inocente, né? De uma maneira muito inocente, por dor mesmo, por busca, né? Das mães, né? Das crianças que já estavam há muito tempo à procura de atendimentos, de terapia, já tinham passado de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Então, começou de uma maneira inocente, né? Mães querendo o que tinha de melhor Era dentro uma das terapias para o necessidade, filho. vocês, Isso. era uma necessidade, uma demanda que tinha, né, grande que tinha em Rondonópolis. Sim. Vocês precisavam de profissionais, de clínicas, vocês não tinham esse atendimento, precisavam buscar em outros lugares. E aí, então, vocês se juntaram e falaram, vamos fazer acontecer. Isso. De uma história onde a Carol foi nos orientando, assim, ela chegou a ser fono, físio, e, assim, falo fono porque ela orientava a gente, sabe? A questão também de exercício, faz um exercício assim, outro, porque não tinha, há 16 anos atrás, Não tinha quase nada. não tinha, né? bem Especialista, né? Que hoje as mães chegam na clínica e encontram todos os especialistas, Sim. todas as áreas. E ela fez essa ponte maravilhosa de conexão entre as mães. Existe um grupo no WhatsApp até hoje chamado Carosetes. Olha, Sim, Carosetes. E porque ela ia interligando, falou, conversa com fulano, troca ideia com o outro. E foi assim que ela foi apresentando as mães. E tá tudo bem, aqueles que se manteve no grupo, aqueles que não, outros foram buscar tratamento em outros lugares, outros se mantêm até hoje na clínica. E isso é a vida acontecendo, né? Tá acontecendo. Mas um ponto de todos ali, e que a gente conversa hoje na clínica, hoje são quase 300 crianças, a dor diante de um diagnóstico, de uma situação. Por que essa dor? É um medo. Você tem medo daquilo que você não conhece. O que será o futuro? Você diz dos pais. Dos pais. Então, houve essa conexão também. Eu senti a dor da Ingrid, como ela sentia a minha, como sentia da outra. E a Carol percebeu isso, sabe? Dessa dor. Isso era um ponto em comum. Sim. Essa dor. Mas eu posso pegar essa dor e ficar num sofrimento, ou eu posso pegar essa dor, buscar informação e tentar fazer uma mudança dentro desse contexto. Só que hoje tem as informações e os especialistas, os médicos lá atrás não tinham isso. Sim. Não tinha nem assim, o Felipe foi fechar o diagnóstico de autismo com 10 anos. Então, sabia-se que tinha algo a mais, sem ser a paralisia cerebral, porque ele tem um diagnóstico de paralisia cerebral e autismo. Mas tinha algo mais que não sabíamos o que, com 10 anos que fechou do autismo. Então, mas aquilo que eu passava diante da escola, ou diante da sociedade, a Ingrid também passava. Então, a gente se conectava nessa dor, nesses pontos, e por isso ponto de equilíbrio, onde com apoio técnico, ou seja, a união das famílias e a parte técnica, para a gente buscar qualidade de vida, para os nossos filhos entender, buscar conhecimento, buscar tratamento. E foram nascendo os pontos de contatos, né? Os também. pontos de Porque contato, você vai fazendo os contatos com famílias. Vamos fazer uma linha do tempo, assim. Sim, De quando começou? excelente. Sim. Quem tem um filho mais velho? Você tem um filho mais velho? Eu tenho duas. A Daniela, com 19 anos, e a Júlia, com 16. Quem já tinha contratado a Carol? A Ingrid. Eu. Então, Eu. vamos dizer que começou na Ingrid. A gente foi a primeira. Isso, a que fez Júlia os tinha contatos. 6 meses, 6 meses. quando começou com a fisioterapia, com a Carol. Sim. Aqui em Rondonópolis. Isso, aham. O trabalho seu, você já executava o seu trabalho. Você trabalhava em uma clínica? Eu trabalhava numa clínica e aí a Ingrid chegou com a Júlia nessa clínica onde eu trabalhava e eu era responsável no setor de neuro dessa clínica, né? E aí foi quando eu conheci a Ingrid. Sim. Isso lá para 2007, 2008. Até porque assim, né, Marília, quando eu recebi o diagnóstico, que até então, assim, a minha filha não tem um diagnóstico fechado, né? Ela Quando foi você classificada. diz diagnóstico fechado, É porque eles suspeitam ainda de alguma síndrome rara, né? Mas os exames que foram feitos não conseguiram acrescentar, né? Em nenhuma síndrome, por então, enquanto. um diagnóstico fechado é quando bate o martelo e diz,
É isso. Isso. Mas assim, ela foi classificada como PC, então ela tem uma tetraplegia, tem uma hipotonia global, tem a epilepsia. Então, desde os 6 meses, quando a gente recebeu esse diagnóstico, então nós já fomos, né, em busca, até porque eu acabei, né, resolvendo lutar, né? Eu falei, minha filha precisa, né? Então vou em busca do que há de melhor para ela. O primeiro momento, é claro que quando a gente recebe o diagnóstico de uma condição atípica, não é fácil, né? Até porque a gente, como pais, a gente cria muitas expectativas, a gente tem muitos sonhos lindos, né, para os nossos filhos. E quando a gente recebe o diagnóstico, isso acaba abalando muito as expectativas, né? Mas é onde eu comecei a ter noção das limitações da minha filha e é claro que, né, foram chegando muitas informações e eu lembro assim, como se fosse ontem, né? Quando a gente estava em Goiânia, que a gente estava passando por vários exames, várias consultas, né? Então, os médicos já suspeitavam, né, de algumas síndromes e eu e meu marido, a gente foi pesquisar na internet e a maior parte das síndromes não dava muita expectativa de vida, né? Nossa. Então, é onde vem o desespero, né? E eu lembro, assim, que nessa noite eu e meu marido, nós choramos muito, né? E, assim, ao dormir, eu acabei, né, assim, sendo tocada, né, por um sonho. Deus me tocou e acabei, assim, acordando desesperada desse sonho, porque nesse sonho a gente desistia da nossa filha. Então, ao mesmo tempo, eu acabei, assim, acordando naquele desespero e naquela vontade de lutar, né? De nunca desistir e de buscar qualidade de vida para ela. Então, por isso que desde muito cedo, né, dos 5 aos 6 meses, a gente já foi em busca de profissionais, foi onde a gente teve, né, o prazer de conhecer a Carol e de começar com a fisioterapia. Ele é um propósito. Gente, Deus faz tudo. Faz. O Tudo Felipe certinho, tem né? 16 anos, eles têm diferença de Meses, 3 né? meses. Aham. E nasceu em Goiânia, né? Porque eu tive a pré-eclâmpsia. E 6 meses de gestação. Então, ele teve paralisia cerebral e depois veio de autismo. E nós morávamos em Altaraguaia. Nós mudamos para cá para buscar fisioterapia. Vocês são de lá, então. Não, meu esposo é de São Paulo, eu sou de Goiás, uma cidade pequenininha chamada Doberlândia. Nossa. Nos conhecemos na faculdade, casamos, vem aquele sonho, Sim. fizemos tudo junto, sempre juntinho, até o estágio junto e agora vem filho. E aí você, como diz a Ingrid, você sonha com um projeto de vida, de casar, de ter filhos e tal. De repente você se vê numa situação atípica. Atípico porque hoje tem informação, mas atrás não tinha essas informações, porque e dados. Hoje tem dados mostrando de tratamentos cientificamente comprovados de qualidade de vida. Sim. E lá atrás não tinha, então a gente tinha muito medo do que seria o futuro. Vocês tinham medo Medo de especialmente sobre a perder, vida, medo como da seria a vida, né? como seria. Sim. O que a gente ia conseguir garantir de sobrevivência mesmo, Sim. do termo de sobrevivência, era o medo de perder. E não que esse medo não existe hoje, acho que todas as mães, quando você pergunta para a mãe, o que você quer? Eu quero o melhor, eu quero saúde para o meu filho, eu quero isso. É qualidade de vida, como nós falamos, né? Então, assim, quando você se depara numa situação dessa, você nunca está pronto, porque você não sabe o que vai vir. Principalmente, você vai buscar essas informações, hoje, por exemplo, você vai buscar de acordo com o que você está vivendo. E quando você busca, graças a Deus, hoje é o nosso propósito na clínica, estar lá com profissionais capacitados, com tudo organizado, para acolher essa família, para orientar quando chega. Fazer tudo aquilo, quando nós fomos escrever o projeto da clínica, nós sentávamos assim, nós vamos fazer tudo o contrário que fizeram com a gente. Até porque lá, quando aconteceu com elas, o acesso era o quê? Era a dor, era o desespero, era a internet Então, muito limitada de informação, né? Então, o que acontecia com as mães? Eu falo porque como eu atendi 8 anos a domicílio,
eu vivi muito com isso. Então, qual que era o acesso dessas famílias? E por isso que eu fui conectando uma mãe com a outra. Era só de dor, ou de perca que meu filho, minha filha vai sobreviver até quando? Né? Meu filho vai falar, vai andar. De emoções, então, né? não tinha essa informação. Ele pode não andar, né, no que é popularmente dito que é o correto, o normal, né? Mas ela tem a possibilidade dela poder transitar para um lado e para o outro, se locomover com a cadeira ou com o andador. Isso lá atrás era muito pouco falado, era bem pouco falado. E quando era falado, era meio nas escondidas, com medo, com dor, né? Então, eu senti isso muito de perto. Então, as famílias não tinham esse acesso, o acesso era só de dor. E aí, quando começou a desbravar que tinha terapias, sim, que poderia trazer algo melhor, que poderia dar possibilidades, alternativas, e aí sim nasce essa chama de falar, vou sair dessa linha de ficar aqui lamentando e vou sim atrás. Eu acho que foi a virada de chave, né? Porque o acesso realmente à internet hoje ela é grandiosa, mas lá atrás era muito limitado. Era bem restrito, né? Você só colocava lá, é PC, e aí a mãe lê um monte de coisa que não entende o que é e, né, Não tinha informação e fica nenhuma. preocupada. Quando tinha, era informação de medo, de angústia. É onde acabava sendo uma variedade de emoções para nós, né? Com medo, tristeza, angústia, incertezas. Primeira coisa, outro ponto em comum, além do medo, né? O segundo ponto em comum de nós duas foi deixou de trabalhar. Tá. Eram mulheres ativas, que trabalhavam fora, que tinham, né, a profissão, ganhavam seu dinheiro e tal. E até hoje a gente sabe que acontece isso, né? Diante dessa dor, do desespero, e eu tenho que dar o melhor, eu tenho que cuidar, eu não posso deixar com outra pessoa, nem que seja alguém da família, a gente se cobra muito. E abandona. Nesse abandono de deixar o serviço, não é abandonar, é como se fosse assim, você não tem opção dentro da gente, não tenho, eu vou deixar o serviço, agora é meu filho. A gente acaba colocando prioridades para os filhos. É o filho. E aí você se perde junto nesse caminho, você se perde também como mulher, porque nós somos um monte no dentro da gente, né? Como mulher, como... Somos várias, né? Várias, né? E de repente, se você não tiver alguém, não tiver uma forma, apoio, né? algo que vira sua chavinha, você vai vivenciando esse sofrimento. Isso vira um sofrimento. E o filho não é um peso, ele não é um sofrimento. Mas você tem a dor, ela existe, ela está ali, você não está tampando a dor, mas você encarar e fazer uma virada de chave, porque senão você fica num sofrimento. E aí vem uma culpa porque assim, eu amo meu filho, eu não quero perdê-lo, mas eu estou cansada, estou exausta, eu não estou conseguindo, porque eu não olho mais para mim. E aí vem a culpa. De 5 minutos que você descansar, você já fala, meu Deus, que culpa, meu Deus, me perdoa, eu quero meu filho aqui. E você fica nesse sentimento flutuante, se você não tem uma rede de apoio, não tem uma ajuda, não tem isso. Então, é importante ter uma virada de chave de você... E nem todos têm acesso a um psicólogo, não têm acesso a uma conversa. Por exemplo, o que foi a virada de chave na minha vida, lá atrás, dentro da UTI? Eu nunca tinha entrado numa UTI, nunca tinha visto. Meu filho nasceu com 1 quilo, ficou com 900 gramas. Nossa. O primeiro momento que eu entrei lá, ele cheio de aparelho, cheio de tudo, entubado, tudo. Com a Apgar 2, ele morreu quase sem vida, ele nasceu quase sem vida. O que acontece? Eu fui para a internet, no Alan House, e comecei a pesquisar, né? Pouquíssimas coisas que tinha. E vi uma carta de uma mãe. Em 87, ela escreveu do que aconteceu com ela. E ela fez uma analogia explicando uma viagem. Mas você imagina uma viagem para a Itália, onde você vai ver o melhor, você vai estudar a língua, você vai ver... Ela comparando com a gravidez, os 9 meses. De repente, a comissária vira e fala, bem-vinda à Holanda. Como assim? Eu não sei nada da Holanda. E você fica vendo as pessoas indo para a Itália, ela comparando o filho engateando, o filho andando, o filho indo para natação, o filho... A mãe, quantas vezes se encontra e começa, você tá vendo? Fala demais, o seu não fala ainda. O seu ainda não movimenta. E você fica num processo de dor e levando ao sofrimento.
E eu lembrava muito dessa carta. Ela falou, eu tenho a escolha, eu tenho duas escolhas. Ou eu fico nesse sofrimento, vendo as pessoas irem e voltando e não vou viver meu filho. Sim. Ou eu vou aprender a viver na Holanda. Fazer uma Holanda bonita. Fazer uma Holanda bonita. Essa. E eu escolhi esse caminho também. Sim. A virada de chave para Ingrid foi um sonho. Para mim, foi essa carta. E para mim, como foi muito especial a carta, e Deus foi colocando pessoas certas na hora certa, de ir trocando, por isso eu faço questão, nós fazemos questões de estar conversando com as famílias, de estar olhando para isso. E nós criamos uma cultura dentro da empresa. Por quê? Porque nós temos um propósito. Se nós temos um propósito, é levar a qualidade de vida para todos que estão ali, que confiam e acreditam no nosso trabalho, nós criamos uma cultura. Então, todos os colaboradores têm que seguir dentro dessa cultura. Porque se não seguir, ela não faz parte de estar ali com a gente. Da nossa essência, né? Da nossa essência. De crescermos junto, mas com propósito. Que qualquer empresa tem que ter. Toda empresa tem que ter, né? Tem que ter esse propósito para motivar, para fazer ações e mostrar isso e criar uma cultura para dar seguimento. Sim. Até porque é uma cultura para dar seguimento para atingir mais pessoas, para ajudar mais mães, para ajudar mais crianças. Então, em 2007/2008, a Ingrid e a Carol se conheceram. Isso. Você entra onde, quando? Um ano depois, um ano... De 2008 para 2019. 2008 para 2009. Isso. Aí Entrei. você se conecta com a Ingrid. Aí eu entrei assim, que você falou um pouquinho de personalidade, né? Sim. Entrei meio um furacão na vida delas também. Você veio De Altaraguaia. de Altaraguaia para Rondonópolis para quê? Para buscar tratamento para o Felipe. Porque eu ficava na internet pesquisando. Lá na região não tinha fisioterapeuta. Você ia para onde? Levava ele todo mês em Goiânia. Nossa, pra Goiânia. Ficou um ano assim levando em Goiânia, nós levando ele em Goiânia. E aí, organizando, vendendo as coisas, pedindo demissão, organizando a vida. Meu marido era concursado também. E aí nós tivemos que reconstruir a vida aqui em Rondonópolis. Vocês eram Rondonópolis porque era o polo mais Isso, desenvolvido ou que tinha, seria né? Goiânia ou seria Rondonópolis. Optamos por vir para Rondonópolis. E provavelmente tinha que ter uma razão, né? De Com certeza. criar O propósito essa foi conexão aqui, né? O propósito desde o início, graças a Deus, desde o né? início. Aí quando você chegou, você conheceu a primeira Carol ou a Ingrid? A Carol que fez ela a conexão. que fez a ponte. A ponte. E aí era aquilo, e sempre foi, o que eu queria pro Felipe, eu queria pros outros. E ela também, os outros, assim, a gente ia trocando, e muitas outras mães também, sabe? A gente trocava muito, e troca até hoje. Sim, a gente aprende muito, né? Muito, Com as vivências de cada o primeiro família. não na escola, que não aceitou nossos filhos, até hoje, mãe, quando acontece isso, elas ligam pra gente. Que foi essa necessidade que eu percebi dentro das famílias, né? Porque eu era ali fisioterapeuta, então eu entendia da parte técnica, só que quando eu ia nas casas e eu falo que aí, né, eu fui conversando, foi criando laços, e aí elas me falavam das dores, das angústias, dos medos. Aí eu falava, nossa, a Kênia falou que tá preocupada com a escola que falou não, mas a Ingrid também. Eu acho que elas podem conversar, porque eu não tinha essa vivência para poder falar sobre essa dor, né? Nossa, eu queria, eu tô agora de começar fono, será que é hora? Tá demorando para falar. E aí eu falei, tem uma que também tá na dúvida, então eu vou conectar ela com essa mãe. E aí foi assim que nasceu essa conexão de mães que eu percebi, que tinha algumas angústias, né? Dentro de casa, eram só casas diferentes, mas praticamente as mesmas preocupações. Mas você ainda estava na clínica. Nessa época eu atendia a domicílio. Porque eu já tinha saído da clínica e já estava indo para o domicílio. Eu estava já fazendo atendimento a domicílio. E foi 8 anos a domicílio. 8 anos a domicílio. Então, demorou aqui uns 6 anos? Para vir à clínica. Para vir à clínica? Foi, né? Iniciou em 2017. 17. Nossa, quase 10 anos, né? Porque vocês se conectaram em 2007. Isso. 2007. 2007 para Aí 2008. eu falo que foi aquela transição que começou, foi no negócio, entendeu? Aí depois foi uma
amizade, e aí uma necessidade, E aí uma sociedade. uma sociedade. Que essa sociedade se firmou em 2017. Isso. 2017. Como que... De onde que saiu? Porque assim, o que eu penso? Mas saiu do nada. Só que nada vem do nada. Eu acredito que tudo tem um princípio. De onde que surgiu? De onde que veio? Vocês estavam... A Carol estava atendendo vocês e outras mães em casa. E aí, em que momento? De quem surgiu? Veio na cabeça de quem a ideia? Partiu da amiga Kênia, que pesquisava e estudava muito. Você era que muito curiosa, descobriu, ficava pesquisando. descobriu o tratamento ficava. do PEDIA. O tratamento do PEDIA foi em 2013, né? Que nós fomos buscando mais, sempre buscando mais para a qualidade de vida dos filhos. Mas começou também a plantar uma sementinha de levar para a sociedade o que a gente tinha de melhor. Começou a doer. Porque quando a Ingrid falava que na escola, que alguém falava assim, tem um tratamento que só a filha dela tinha. Doía. Quando chegava e falava, o Felipe faz um tratamento que tem uma roupa que coloca, que era, né, que foi, que os astronautas usaram para atrofiar os músculos. E nós trouxemos isso, né? Nós começamos a ficar incomodados com isso. Dói. Sim. Sabe? Quando você... a partir daí que você para e fala assim, tem um propósito. Não é só para o meu, não é só para minha família. Vocês queriam para todos. Quando você começa a ter o melhor, você também quer dar o melhor para o outro. Sim. Isso começa a incomodar. Incomodar de forma assim, eu posso mais. Se nós temos o melhor aqui, isso pode ser expandido. E começou a sementinha, fomos trabalhando isso. E dentro de uns 6 meses nós montamos. Uns 6, 7 meses. Era uma ideia. Era ideia, só que assim... Vocês estavam muito Eu incomodados tenho... com a situação. Sabe, Marília, esses dias eu tava pensando um pouquinho. O Felipe nasceu de 6 meses. Geralmente, quando eu começo a plantar uma sementinha na cabeça, eu acho que eu tenho alguma ligação com 6 meses. De transformação, de mudança. Esses dias eu estava pensando nisso. Parece que é uma necessidade que a gente pode mais. Sim. É porque, assim, se você tem um propósito, você vai criando metas para chegar nesse propósito. Exatamente. E você vai medindo ela e parece que ela fica alcançável, você vai querendo outra. Exatamente. Você quebra. Eu acho que eu sou dos 6 meses. Você acaba sendo Mas- ambiciosa. Mas por quê? Tudo gira em torno do propósito, né? Que a clínica tem, que nós temos. Então, vai subindo essas escadinhas. O projeto, nós escrevemos o projeto dentro de uns 6 meses, logo a clínica iniciou, com 12 pacientes, que eram os pacientes da Carol. E sem muito ambição. O que era ambição? Atender os pacientes da Carol da melhor forma possível, que inclusive eram nossos filhos, ampliando mais. Com a possibilidade de vir outros profissionais para estar somando, estar agregando. Mas tanto é que nós nem fizemos na época, coletamos dados para ver como que era o mercado. Vocês não fizeram nada de mercado? De mercado, não, na época. Vocês queriam atender os filhos de vocês. Sim. E também Os ajudar pacientes que já eram da Carol. Da Os Carol pacientes e da algum Carol. outro que chegasse. que vocês se conectavam, então não era só vocês, eram vocês e mais... Tinha mais outras 7, 8, 10 mães. Isso, Sim. que eram os pacientes de domicílio também da Carol. E aí, sabe, de repente nós fomos vendo quanta criança. E olha que nem tinha o marketing, né? Não Não tinha tinha. essa divulgação. Não tinha Era divulgação. as mães que se comunicavam. Comunicava, colocava nos grupos. Os médicos, e fomos, né, os também, médicos, nós e fomos trouxemos. pioneira mesmo no setor, né? E trazer fono depois para estar atendendo junto com a físio. Mas sempre com o dedinho da Carol, nossa ali, trocando ideia, da cultura, Sim. do que como nós queríamos crescer. Crescer, mas o crescer para nós, não imaginávamos que ia ter 63 colaboradores. É muita gente. E É 3 muita clínicas, gente. né? Sim. Então, assim, mas sempre com a cultura, com essa essência
lá da Trabalho base. Humanizado, troca com as famílias, sabe? Valorização do colaborador. Até hoje é muito gostoso quando chega o pão 4 horas da tarde, quentinho, com uma manteiga lá, e a gente ir para a cozinha conversar com eles, com os colaboradores, troca ideia. É uma farra. Nós adoramos isso. Se tá em reunião, então a gente sai correndo, fuga da reunião para ir lá ficar no intervalo, vir para recepção, é uma farra com as mães, conversar com os pacientes. Vocês deixam toda a Isso. situação leve, né? Leve. Isso. É o que a gente fala uma para outra. Se a Júlia vai para Curitiba para alguma intervenção, se o Felipe vai para Cuiabá ou para São Paulo alguma intervenção, faz do limão a limonada. Se a gente sabe que alguma mãe, alguma criança vai passar por alguma intervenção e tudo, é importante. Dói. Tirar o melhor, É um né, desse momento, tal, né? mas você está buscando o melhor, você está tendo a oportunidade de dar o melhor. Isso é passageiro, isso vai passar. É o que eu falo para elas, tipo, o Felipe não é o Felipe que tem autismo e tem paralisia cerebral. A Júlia não é a Júlia que está em investigação ou que tem epilepsia. Ela é a Júlia que ela gosta de música funk, que ela gosta de uma fofoca. Não sei pra quem puxou. O Felipe é muito intelectual, ele gosta de falar das aventuras. E me incomodava isso, de se resumir as crianças somente na síndrome ou na classificação clínica dela. Eu sempre gostei, eu sempre cheguei e falei de igual para igual. Inclusive, eu tenho uma prima também, né, que é filha da minha prima irmã, que ela também é cadeirante, ela tem 16 anos, então eu também vivi isso na minha família. Sim. Né? Então eu vi isso muito de perto. Inclusive, ela é uma das grandes culpadas pela minha paixão da fisioterapia também. E aí me incomodava de ver, sabe? Tipo, só a dor, a limitação, a cadeira ou a dificuldade de falar. Mas e aí, você tá preocupado de, tipo assim, do que ele gosta de comer? O que ele, né? Do que ele gosta de brincar? Do que ele gosta de conversar? Né? Então, a minha preocupação era trazer isso. Eles são muito mais do que um CID, sabe? Do que uma classificação. Você tirou aquela preocupação de ele tem hora para fazer isso, tem hora para fazer isso aqui pode, isso aqui não pode. E começou a olhar pro lado do que ele gosta, de como que porque ele é. até tem uma rotina, né? Porque eles têm uma rotina terapêutica que é necessária. Você queria tirar esse peso da rotina para até ficar mais leve. Sim. E até dentro da própria rotina terapêutica, dá para ser legal. Sim. Entendeu? Dá para ser divertido. E era isso que era a nossa preocupação e que nós queremos trazer hoje, né? Porque eu falo assim, imagina, eu trabalhei 8 anos a domicílio. Imagina se eu chego em todas as casas para atender 50 minutos, só terapia o tempo todo, e só falo de terapia, e só converso sobre terapia, e chego para as mães e só falava de terapia, o que foi, o que não foi. Não dá. Porque não é uma criança que vai ali fazer 10 sessões e tchau, não te vejo mais. Né? Imagina, eles estão... Tratamentos contínuos, né? Eu vou fazer 20 anos de formada, 16 anos já me entregaram, que idade, já entregaram tudo, tá tudo bem. Mas é isso, então a preocupação é sair um pouco dessa classificação, sabe? Sim. E olhar para o ser, olhar o que ele gosta, né? O que nós falamos, nós somos esposas, mães, falamos da nossa questão profissional, é o que a Kine falou, tem várias dentro da gente, né? Eu gosto, tem dia que eu adoro ficar lá conversando, tem dia que eu gosto de ficar quieta, tem dia que eu... Então, assim, é isso, nós temos outras coisas, e eles também. E uma coisa que eu reparei é que vocês não olham só para criança, vocês olham muito para os pais, especialmente para as mães. E vocês falaram que nós mulheres, nós somos várias. E a mãe, quando ela recebe esse diagnóstico, ela olha, tipo assim, ela esquece tudo, ela foca só que ela é mãe. Até esquece do bolo que gosta. Sim. Pra mim, então, foi vocês uma têm das... um papel desse sobre as mães também. Sim. Papel de sentar mesmo, conversar, trocar ideia, dar conselho, falar um pouco de tudo, principalmente mãe que está começando, acabou de pegar o diagnóstico, porque às vezes tem médico que senta, conversa, orienta, encaminha para, né? Fala que tem os tratamentos, tem, né, as possibilidades disso, aquilo. E tem médicos que não.
né? E aí gera muito medo do que vai ser, né? E a insegurança é o maior desespero do ser humano, né? Sim. Desde bebê, a hora que ele nasce, sai da barriga quentinha da mãe, por isso que ele chora muito. A hora que você coloca, que ela sente o calor da mãe, para de chorar. Parou a insegurança. Então, isso, diante de tudo que nos traz a insegurança, gera muito medo, né? Então, assim, quando você vai tendo conhecimento, e por isso, cada vez mais que é importante o momento desse aqui, um bate-papo, e quanto mais conhecimento nós levarmos para as famílias, é importante isso. Porque é uma sementinha que está plantando aqui hoje, que vai ser gerada com muitos profissionais aqui trocando ideia, Qual que é o objetivo disso? Levar conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, menos medo nós temos. Porque E já foi mais apresentado. já né? foi apresentado, sim. e mais Os caminhos, possibilidades nós temos de trilhar os Para caminhos. buscar. Isso, mais possibilidade nós temos de seguir. E o importante, viver o teu filho. Se ele começa se você começa a sentir mais segurança, que ele está mais seguro, que está seguindo o caminho, você começa a olhar para o teu filho, para você, para a tua família, para o teu lar, sabe? Por quê? Porque essa segurança de alguma forma está aparecendo. E ela só aparece através do conhecimento, da troca, de ter uma referência. Eu tive uma referência através de uma carta. Eu agradeço essa mulher eternamente. É importante a gente ter uma referência, né? Deu certo, tá ali, tem os caminhos, troca. Então, assim, isso é o fundamental. Então, nós fazemos questão, sim, lá na clínica que aconteça essa troca entre o profissional e a família, ou entre nós e a família. Orientamos, sim, procura alguém para te dar um suporte, um terapeuta, ou que seja... A igreja tem tia que Sim. já bateu dores assim, de eu chegar, independente de religião, eu cheguei, o padre falou, você está querendo conversar ou está querendo confessar? Eu falei, o que o senhor quiser. Eu só quero estar aqui, Você já ter vem esse pra ouvir. momento, sabe? Sim. Para que me ouve, porque quando acontece isso, muda muita coisa na tua vida. Os seus amigos, que eram seus amigos dentro de casa, transforma tudo. Porque eu só estou vendo, eu estou vestindo o papel de mãe. Às vezes é culpa dos amigos, às vezes nem é culpa dos amigos, eles não estão sabendo nem lidar, mas a gente se fecha ali como mãe, nem como esposa, às vezes tem os esposos que entendem, tem os que não entendem no processo. Então, cada história tem um contexto, tem uma dor, tem algo. E aí eu lembro quando a Carol falou, e você, Kênia, que bolo que você gosta? Quando eu falava que o Zé gostava de um bolo, o Felipe do outro. Eu não sei, eu não sabia dizer qual o bolo. Você esqueceu de você. Eu esqueci de mim. E é muito importante, primeiro, aquela regrinha, coloque a máscara para você dar o socorro pro próximo. Que seja seu filho ou outro. É você se olhar, você se cuidar de alguma forma. E o mais importante também é você saber pedir socorro. Porque você se sente tão mãe-herói que você nem sabe pedir socorro para alguém, para um suporte, sabe? Por favor, você pode ficar aqui 5 minutinhos para mim tomar um banho decente? Ou de alguma Pra forma. pintar a unha. Não existe mais unha. Se permitir mesmo. Né? Nesse momento, nem existe unha. Mas assim, mas é importante, porque o teu filho não é um peso. Ele é o amor da sua vida. Exatamente. Ele é o amor da sua vida, ele não é o peso. O teu filho, ele não pode te ver mal. A hora que o Felipe, a hora que ele me vê toda arrumadinha e tudo, ele fica tão orgulhoso. A Júlia curte festa, fez a festa de 15 anos, é a coisa mais linda, Sim. dançando com o pai. Até 3 horas da manhã, é a coisa mais linda. Aproveitando do Eles jeitinho gostam, dela. do jeitinho dela. E às vezes as Foi pessoas pra olham. praia também, Foi pra curtiu praia, muito. vai pra o Felipe também, a Júlia, as crianças vão para todos os lugares, eles gostam. E por que não? E é muito doído quando as pessoas olham para os nossos filhos com cara de coitados. Oh, coitadinho. Oh, coitadinho.
coitadinho. Uma dica, gente. Não faça isso, dói muito. Nossos filhos não são coitadinhos. Não são. Não são coitadinhos. Eles têm muito potencial. Eles têm potencial, eles têm Temos que habilidades deles, do valorizar, jeitinho deles. né, esse Que é o que eu potencial. sinto muito ali na clínica, né? Porque uma coisa é eu, Carolina, uma sócia, ser fisioterapeuta, e ali a mãe me buscar para falar de parte técnica, ou vai lá, busca a fono, a psicóloga. E aí, quando vem uma das sócias, e aí elas querem falar, não, hoje eu quero falar com a Kenny ou com a Ingrid, porque elas não querem saber do protocolo nesse dia. Elas querem saber como que elas estão ali, né? Onde que elas colocaram aquela dor, deixaram de lado e construíram, assim, sabe, a ponto de equilíbrio Sim. hoje. E aí eu sinto, por exemplo, a Júlia toma medicação, né? E a gente Sim. chega, eu mesmo já chego nelas. Ingrid, você precisa conversar com tal mãe, porque ela tá receosa de tomar uma medicação que a médica indicou e que a Júlia já usa. Ela, então Sim. tá bom. Kênia, tem uma mãe que tá, sabe? Então, e os próprios prestadores já sabem. Então, criou-se essa referência, né? De onde elas saberem. Porque de parte técnica, elas estão ali, tá bom, eu converso ali, eu tenho o protocolo, eu tenho o plano. Mas e aí? Eu quero saber delas, né? Como que elas estão aqui hoje, todas bonitas, maquiadas pra lá e pra cá, e brincam na recepção, Fácil né? não Como é. foi? E o É um ponto de desafio, equilíbrio né? de cada um é o teu. É. Com várias ramificações e conexões. O ponto de equilíbrio da Marília é um, o meu é outro, da Carol é outro, da Ingrid é outro. Então, mas precisa existir várias conexões, várias trocas, que nós somos seres assim, viver em sociedade. Diferente, A gente tem né? essa necessidade. E a origem da nossa história, nós sentimos necessidade de levar o melhor. E aí, Kenny, então por que vocês estão lá, estão com a clínica, tem os colaboradores, tem tudo. Mas nós sentimos necessidade que podemos fazer mais, levar mais conhecimento, mais troca para mais famílias, atingir Sim. mais famílias, mais conexões. Sim. Então, Voltando para nossa linha do tempo. sim, Vocês comentaram sobre a virada de chave que houve na vida de vocês, Sim. né? De resgatar, de lutar. Quando que teve virada de chave para isso aqui é um negócio? Teve essa virada? Acho que foram meio que em tempos diferentes. Ou vocês pra cada foram, uma. mas foi uma coisa assim de com o tempo e vocês falaram, Marília, eu não sei, até hoje não. um pouquinho, Marília, que aconteceu, um pouquinho da virada de chave para negócio, há 2 anos e meio, mais ou menos atrás. Lá para 2019? Isso, foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. 19. Porque em 2017 vocês abriram até ela, né? isso. Não, 2016 vocês começaram mais ou menos. Mas inauguramos mesmo em 2017, Oficialmente. em março. 2017. É, Isso, dia tem 13 7 de anos março. assim. Tá. Eu ficava no financeiro, administrativo, a Carol em atendimento, avaliação, parte técnica, a Ingrid também, atendimento, tudo. Crescendo. E assim, nós queríamos que todo mundo fosse atendido. E o que aconteceu? Eu pedi ajuda. Meu esposo trabalhava em outro lugar. Eu pedi ajuda. Ou seria ele ou outra pessoa para ajudar na parte financeira e tudo mais. E assim nós fomos. Ele veio com a gente e foi nos orientando mais um pouquinho, mas também assumindo um setor que não era nem para ele assumir mais, mas ele foi assumindo e foi liberando a gente um pouquinho mais para a gestão do que nós gostamos de fazer, de estar ali no meio das pessoas. Os números com eles, lá do E a parte humana com financeiro, vocês ali. a parte humana, nossa. Isso nos permitiu ter um olhar Ficar mais diferenciado. próximo, né? Mais- ainda das isso, famílias, né? De todos, E dos de tudo ali, dos profissionais, colaboradores, pacientes. das Olha a crianças. importância da estrutura da empresa, né? Sim. É importante, sim. Importante. Nós fazíamos, mas fazíamos de forma bem, vamos dizer assim, assumindo muito, muito mesmo. Trabalhamos muito e começamos a setorizar, né? Com plano de carreira. Por exemplo, nós temos físio e a pessoa que hoje está no financeiro, que está com a gente desde uma dia de clínica. Então, a gente tem um plano de carreira com os colaboradores.
foram pessoas sendo capacitadas, treinamento entre o pessoal da clínica, tanto a parte técnica como a parte do administrativo, e cada vez mais ambiciosas que isso aconteça mais. Porque na parte empresarial, não dá para você só dar um feedback positivo ou negativo, né? Mas antes de você dar um feedback ali negativo, passou por treinamento? Como que foi? Essa pessoa aderiu à cultura ou não? Então, todo um processo que, antes de você cobrar, você tem que estar fornecendo também. Sim. Desde o currículo, análise do currículo, todo um processo. E nós estamos contratando colaboradores que foram também se destacando, pessoas que estavam, psicólogos que estavam na parte técnica, que veio para a parte estrutural nos ajudar. Hoje já está bem direcionado mesmo os setores dentro da clínica. E vai fazer um ano que as sócias estão estudando, voltamos a estudar. Porque se nós somos referência para os colaboradores e cobramos deles a estudar, a se especializar, e como líder, né, líderes, nós precisamos dar o exemplo. Então, nós voltamos a estudar, fazer cursos. Sim. E está sendo muito gostoso olhar novamente para tudo isso, sabe? Então, foi uma nova virada de chave para nós. E saber que nós construímos tudo isso. Até então, Marília, parece que a gente não tinha noção do tamanho. Foi acontecendo e, de repente, nos vimos no meio de várias clínicas, estudando e tal. Como estávamos grande, mas grande com uma essência muito gostosa. Muito gostosa. Vocês se assustaram quando começaram a falar, tipo, que vocês são empresárias? Sim. Se assustou? Sim, porque a gente ainda não encarava como empresária, né? Mas, assim, não foi uma tarefa fácil, né? Até hoje a gente vem aí, né? Buscando, aprendendo cada dia mais. Mas era necessário, né? Porque a demanda cresceu, a gente precisava realmente encarar mais como empresa, né? Sim. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê, né? Meu Deus, mãe atípica e hoje, né? Empresária, é possível conciliar essas duas tarefas. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração muitos fatores aí, né? Porque a gente tem que priorizar, né? Momentos mesmo como mãe, como empresária. A gente tem que construir rede de apoio também, né? Porque a gente precisa dos familiares, de amigos, de outras famílias, de serviço de cuidados, igual no caso da minha, né? Eu busquei a cuidadora, né? Babás, que seja, né? E também a gente ter mais limites, estabelecer limites, ter flexibilidade, porque imprevisto sempre vai ter, né? Imprevistos no trabalho, imprevistos em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ter o equilíbrio, né? O equilíbrio aí do trabalho, né? Da casa, porque, assim, é um processo contínuo, mas e que nunca vai estar perfeito, né? Sim, isso nunca vai terminar, né? Mas a gente tem que... Né? Uma mulher dentro da gente vai ter que estar meio desorganizada. Se são várias mulheres dentro da gente... Uma organização no caos ali, né? Caos bem organizado. Tem dia que eu passo um batom vermelho e chego lá... Empoderada. Linda, maravilhosa. Eu vou dominar o mundo. No outro dia... O cabelo tá amarrado aqui, mas aquela mulher do cabelo amarrado e tal, já preparou um lanche maravilhoso com o Felipe, sentou no chão, brincou com ele, teve aquele momento mágico. Sim. Aquele 5 minutos mágicos com o filho e tal. E tá tudo bem. Tem que saber equilibrar, né? Sim. E o bom é que a gente sempre teve esse equilíbrio, né? Teve muitos momentos que eu tive que me ausentar da clínica, que eu tive que me dedicar mais, né, com a Júlia, e elas tomaram frente, né? Sempre tiveram aí essa flexibilidade, né? Essa compreensão. Assim como a Kênia também. Eu logo já no início eu já dei um susto nelas, né? Porque elas sempre sabiam do meu sonho de ser mãe, e aí logo no primeiro ano de clínica eu falei, vou
precisar ser mãe agora. Elas, Mais do que justo, né? eu estava em atendimento e elas foram muito parceiras, super respeitaram e me apoiaram, apesar de terem ficado preocupadas no momento, né? Como, quando aconteceu que a Ingrid precisou se afastar, como foi com a Kenny, então foi muito importante mesmo. E a minha virada de chave, quando você pergunta, foi, como eu te falei, eu estava muito para a parte técnica ali, né? Em atendimento, em avaliações. E aí, eu sou fisioterapeuta e foram nascendo outros setores na clínica, né? Terapia ocupacional, fono. E aí eu dando ali, né, o suporte entre as famílias, né, com essa comunicação, com os médicos, mas eu comecei a sentir esse gostinho pela gestão, né, porque eu falava, gente, eu acho que eu tô gostando disso, né, só que eu tinha muito como prioridade também deixar ali a questão da físio o mais organizado possível, né, para ter alguém ali para estar assumindo, para estar me ajudando, né? ali, né. E aí, quando eu comecei a dar esse comichão de falar, vem para esse lado, foi a virada. Eu falei, nossa, eu acho que eu posso ir para outro lado, mas não preciso largar aqui, né? Não fico diretamente, mas fico indiretamente ali e gosto. Você não queria deixar a profissão. Não queria deixar, mas essa parte da gestão, eu senti isso porque eu vi o quanto era importante. E o quanto decisões, uma coisa né, ligava com a outra, né? A parte técnica não funciona se não tiver uma boa gestão, se não tiver um financeiro, né? Então, não funciona. E ao contrário também não, né? Então, se o financeiro, se a parte administrativa não está bem, a parte técnica também não vai. E aí eu falei, nossa, dá pra ser as duas coisas assim, né? E aí pegando gosto, a minha virada de chave foi quando eu entendi onde eu podia estar e dividir essas funções. Sim. Tá? Então, vocês estão mostrando para mulheres, para mães, que elas podem empreender. Sim. E já temos várias, viu, lá na clínica, empreendedoras. Que a gente já está de olho nelas. Mães que... Mães admiráveis. Admiráveis, que fazem bolo, leva para vender, leva, sabe, tem crochê, fazemos encontros, tivemos há pouco tempo um encontro bem gostoso com essas mães, sabe, para falar da gente mesmo, ter troca da gente, né? Sobre mulher, né? Sobre mulher, autoestima, isso, autoestima. Então, assim, é isso, sabe? É importante. Desde que você tem pelo menos 3 pontinhos. Que você... Aí, em 2017, nós alugamos uma casa na Vila Aurora, uma casa pequena, com um aluguel de 1.900. E quando foi menos de um ano, nós tivemos que procurar uma casa maior, até porque nós iniciamos com 12 pacientes, contando com os nossos filhos. E depois a gente teve que buscar mais espaço, porque a gente já estava com uma demanda maior de pacientes. E com 5 anos a gente conseguiu, né, abrir a nossa segunda unidade. E atualmente nós estamos aí com a 3ª unidade. Então, nessa história de 2017 para cá, foram 7 anos, né? 2024, isso, 7 anos. Então, completamos esse anos, ano. Vocês abriram 3 unidades. Isso. Uau. Hoje já estamos com quase 300 pacientes. E muitos funcionários, imagina, equipe bem grande. Sim, 61 prestadores. Gente, é muita coisa que vocês fazem. Como que vocês dão conta? Né? Como que vocês dão conta? Eu acho que entra muito diálogo. Sim. Quando vocês falam diálogo, é diálogo entre vocês? Diálogo entre as 3 sócias, entre os coordenadores, que seriam os colaboradores, desde o pessoal da limpeza, secretária, né? Diálogos mesmo, nós temos reuniões, tem na agenda lá bonitinho, horário fixo de ter esse momento, cada um com a equipe. Pra Respeito, treinamentos também, muitos treinamentos. Precisa ter mais? Precisa. Está sempre em movimento. Mas eu falo que uma coisa muito bacana que nós temos entre nós, um respeito. Respeito e admiração. Admiro a história da Ingrid,
da Carol, de cada mãe que entra lá, de cada família, de cada colaborador tem uma história. Nós já fizemos treinamento de contar história, a história, de sentar e ouvir a história do colaborador, como eles ouvirem a nossa história, porque se está ali, porque tem uma conexão. Sim. E quando tem a conexão, você tá ali, com Tudo aqueles faz mais valores, sentido, né? faz sentido. E Já você se chegar motiva, junto, né? motiva, através da conexão. Então, assim são todos, sabe? Tanto os colaboradores como as famílias. Que visão de futuro vocês têm para a clínica hoje? Quando eu falo visão de futuro, é visão de futuro mesmo. Planejamento, metas, o que vocês pretendem, assim? Como vocês veem a clínica? Sempre buscar o melhor. Estamos aí com muitos projetos que estão aí bem, né? Alguns já estão caminhados Este aí. mesmo, né? Um projeto, né? Sim, Um podcast. sim. E outros que estão já por vir. Então, sempre pensando no melhor, né? Para todos, tanto os profissionais como os pacientes, né? As famílias, nossos filhos. Para a gente encerrar, encaminhar, né, ir para o encerramento desse podcast, eu queria perguntar para vocês o que a galera vai conseguir acompanhar aqui nos próximos episódios, porque esse é para conhecer vocês, a história da clínica. E os próximos? O que vocês têm de ideia para os próximos podcasts? Então, as ideias é chamar as famílias para participar, né? Olha. Alguns pais estarem representando, nós vamos dar voz, porque eles também têm necessidade de falar. Então, nós falamos tanto aqui, né, da voz, das ações de mães, e agora a ideia é trazer essas famílias que hoje fazem parte ali da Ponto de Equilíbrio para virem aqui falar também. Os médicos, né, nós também, graças a Deus, aí tivemos também médicos muito parceiros que confiam, né, no trabalho da nossa equipe, né, acreditam. Então, para vir aqui também, tá tirando algumas dúvidas aí. E os nossos colaboradores mesmo, né? Eles têm muita experiência, têm muita bagagem, né? Como nós falamos aqui durante o podcast sobre os treinamentos internos, sobre palestras externas que acontecem. E nós pensamos, por que não trazer eles aqui para falar, né? Para alcançar outros públicos também. Então, a ideia é isso. Então, teremos em breve novidades aí. Olha que legal. Então, esse é um podcast bem recheado. Informação leva a segurança. Segurança te leva a ação que te motiva Olha. a seguir o caminho. E eu queria, para encerrar mesmo, oficialmente, eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem. Uma mensagem especialmente para as mães que estão acompanhando esse podcast. Quem quer começar? Então, a mensagem que eu deixo é um pouco do que eu falei durante o podcast, para olhar o filho e não ver somente o diagnóstico. Sim, ele não pode ser descartado, né? Porque é através dele que você vai procurar. Foi assim que começou a história, né? Foi por uma preocupação de o que eu vou fazer. Então, isso não é para ser deixado de lado, mas não só olhar para o diagnóstico, para olhar para a criança, para entender o que ela gosta, o que diverte, como que brinca, porque alguns pais têm dificuldade até de como brincar. Se meu filho não fala, se meu filho não anda, existem formas. Então, assim, o meu recado é para você olhar o seu filho como um todo. Eu falo que a criança, ela não é só motora, ela não é só emoção, ela não é só comportamento, ela é um pouquinho de tudo. Então, o recado que eu deixo é esse, para que você olhe o seu filho por um completo. E que não deixe, nunca se esqueça do bolo que você goste. Esse é o meu recado. Que olhe para o teu filho, que é o seu bem mais precioso, é seu pedacinho. Mas para você continuar a história, o caminho, olhe para você também, de alguma forma. Olha nos olhos, nos seus olhos, na hora que você está passando um batom, no espelho, e fala: quem sou eu? Eu sou reflexo das minhas atitudes. Eu sou reflexo do que eu estou vivendo. Olhe para essa pessoa no espelho e se dê o melhor de alguma forma, né? Que sejam 5 minutinhos, que com certeza vai mudar muito a perspectiva, a visão, o momento ali perante a sua família, quem está ao teu lado.
dizem que nós somos as principais pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos formados pelas principais pessoas que estão ao nosso lado. Se você está muito próximo de pessoas depressivas, você vai ficar depressivo. Se você está muito próximo de pessoas tristes, alegres. E quando você começa a ter consciência de tudo isso, você faz. De qualquer forma, você vai fazer um movimento na tua vida. E você vai entregando cada vez mais a esse amor. E viver esse amor com o teu filho. Não consigo falar agora. Tem emoção. Tem que esperar um pouquinho agora. Não, tudo bem. Tranquilo. O propósito de vocês é muito bonito. Dentro desse propósito, existe muito os valores negociáveis e inegociáveis. Um valor inegociável. Falta de ética, de como conduzir algumas situações ligadas à emoção, ao direcionamento dessa segurança, desse bem-estar. Por isso que nós, dentro da clínica, nós temos um código de ética. Que todo Da mundo tem que clínica. respeitar. Todo mundo tem que respeitar. Que seja pessoas que vêm do Brasil inteiro ali, tem gente do país inteiro, mas tem que ser respeitado. Por isso, quando chega, tem algo que nós escrevemos. A clínica escreveu isso. Legal. E aí é passado. Então, não tem ignorância do que pode ou que não pode. Então, se ele ultrapassa aquele limite, ele está ultrapassando o limite do outro e isso é negociável. Que seja da família ou de outro colaborador, de outro... Já aconteceu muito lá dentro, assim, de pessoa ser desligada de uma hora para outra. Porque não respeitou o colega, não respeitou uma família, não respeitou a nossa essência, a nossa condição. Respeito de estar seria um ali. pilar, então. Respeito é um pilar. É inegociável. Que bom. Quer deixar, Ingrid, uma mensagem para essas mães? Quero que elas possam se permitir realmente a buscar essa superação, porque fácil não é, nunca foi, mas é possível. E os nossos filhos merecem. E nós também. Sim. Então, sempre podemos, tá melhorando como pessoa, como mãe, como profissional. E isso acaba refletindo muito no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, é se superar cada dia mais. Olha só que lindo. E a gente fala Ponto tanto de do... Equilíbrio. E a gente fala tanto dessa história da mãe estar bem para que o filho esteja bem. Mas o contrário também acontece. Se o filho está bem, a mãe está bem. Né? E a gente pensa muito, eu preciso estar bem para que meu filho esteja bem. Porque se ele estiver bem, eu tô bem. Mas ele estando bem, você vai estar bem, né? Sim. Então, por que não pode ser ao contrário, sabe? Sim. Então, E isso é aí não muito fica importante. infinito. Então você tem que quebrar Sim. e vir nesse ciclo, né? Sim. E como adulto responsável, tem que virar essa chave. Sim. Porque quem precisa virar é o adulto. Que é Quem o precisa cuidar adulto. é o adulto. É o adulto, é isso mesmo. Então a gente espera que o adulto primeiro tenha essa virada de chave, porque aí a criança também. Eu acredito que vai ter, sim. Eu acredito que muitos pais e familiares que estão assistindo e assistirão os próximos episódios terão essa consciência. É um nível de consciência que vocês vêm trabalhando com essas pessoas, né? Elas vêm do totalmente desconhecido, totalmente. E elas passam pro conhecimento de tem um problema e depois elas descem aquele funil e começam a identificar, pô, tem um problema, tem uma saída. Tem. Não é aquela saída inicialmente que De vocês desistir, jamais. Existe uma outra saída, uma outra de opção. enfrentar, né? Exatamente. Esses desafios. E aí ela se depara com uma escolha. Tipo, eu vou ter essa vida ou essa vida? Sim. Eu vou fazer da Holanda Paris ou vou ver a Holanda como a Holanda é? Né? Aquilo que você E falou. ver que Holanda é lindo. Sim, Tem Holanda várias é linda. flores. Sim. Não tem as mesmas flores às vezes, de Paris, mas tem outras Tem flores. outras flores. E por que eu não posso conhecer essas outras flores e viver esse amor ali de Holanda? Exatamente. Esse momento ali, essas trocas. E sem comparação.
Porque a comparação é que te faz não viver nem em Paris e nem em Holanda. Fica no meio. Fica no meio. E não é E legal ficar no não meio. Não No é. muro. No muro. O muro Só do que diabo. tem uma coisa que também fica dentro. Desistir não é uma opção. A gente não vai desistir. Não desiste. Jamais. Jamais. Concluindo- Desistir não é uma opção. Concluindo o funil, lá embaixo encontramos vocês. A ponto de equilíbrio. E quando a fogueirinha de uma tá apagando, a outra vai lá e acende. Ainda bem que são 3, né? Sim. Graças a Deus. Geralmente uma tá assim, tem dia que uma tá, mas não, vai lá. Então, assim, acho que foi raro os momentos que tava as 3. Sim. Aí assusta, as 3 assustam e fala, não pode, porque senão vai, cadê o equilíbrio? Foi só um desabafo. Foi só um desabafo, tá tudo bem, vamos lá. Acabou, Aí a né? gente pede socorro pros outros lá, colaboradores, que estão ali de olho, que já se sente filho, mãe, já é uma mistura, tem É a hora. família, né? Ponto de equilíbrio mesmo. Equilíbrio e gostoso. Dá pra ver nitidamente na fala, no olhar, no jeito de falar, na comunicação de vocês. O propósito de vocês é muito claro, é estampado, assim, na cara, vou usar esse termo. Estampado na cara de vocês, o propósito de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada. Por me Nós que permitirem. agradecemos. É uma honra pra Oportunidade. mim. É uma honra mesmo, vocês não têm noção. É uma grande honra pra mim ter feito essa abertura desse primeiro podcast. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu acredito muito nos propósitos de Deus pra minha vida, pra vida das pessoas. E eu sempre, desde que eu comecei a empreender, eu sempre orava e pedia pra Deus pra sempre colocar boas pessoas na minha vida, com bons projetos, com boas intenções. Se tivesse alguém que tivesse com uma intenção diferente, eu falava, oh Deus, se tiver alguém com intenção diferente, uma intenção errada, tipo, caia por terra, nem permita que chegue até mim essas indecências, propostas indecentes. E quando eu recebi essa, eu falei, meu Deus, que peso, que responsabilidade, é a ponto de equilíbrio, não é qualquer clínica, não é qualquer clínica, gente, é a ponto de equilíbrio. Então, muito obrigada, Carol. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Nada, Kênia. Gente, quase não. Obrigada, Kênia, pelo convite. Obrigada também a Fernanda. A Fernanda que conectou a gente, né? Mais uma vez, Deus usando pessoas para poder unir propósitos, né? Ele usa as pessoas para poder unir propósitos e formar propósitos, Sim. formar projetos. Então, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso para vocês, para a vida pessoal de vocês, muita saúde e prosperidade para a vida de vocês e, especialmente, muita prosperidade para a ponte de equilíbrio. Amém. Eu espero que a ponte de equilíbrio Amém. ele já alcance o Brasil, mas eu espero que alcance mais ainda o Brasil inteiro, gente. Obrigada, viu? Desejamos Obrigada. o mesmo para você. Você tem muita luz, Amém. tá no caminho. Obrigada por esse momento, pela nossa história.